Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra. Então, vamos dar início com a oração. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui. Pedir que Ele esteja aqui juntamente com os mentores de cada um, trazendo-nos a paz, a calma e a sensibilidade para podermos acolher todos esses ensinamentos que serão apresentados aqui na noite de hoje e principalmente que possamos vivenciá-lo diariamente, a fim de que possamos alcançar a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Então aqui, para a leitura inicial, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, eu escolhi o tópico a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo marcou-vos para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola entregue aos pobres é a mais fácil de todas. Porém, há outra muito mais difícil e, consequentemente, bem mais meritória. É a de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso padecer e submeterem a nossa paciência à prova. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, semelhantes a alfinetadas que acabam por ferir. Porém, é necessário observar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as consolações e as compensações que obtemos. Assim, perceberemos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando elevamos o olhar do que quando curvamos a cabeça para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de censurado, enquanto que deveis espiar vosso passado e vos fortificar para o futuro. Sede, portanto, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, aqui, falando para nós um pouco, da dor. O que é? Qual que é o propósito dela? E aqui a nossa palestra vem nos perguntar, aliás, por que devemos dar graça em tudo? Esse é o tema da nossa palestra. Então, eu vou começar aqui com a dinâmica, para a gente começar a entrar no clima aí da palestra. Como a gente não tem um papelzinho para cada um, e eu acho que ia ficar muito demorado fazer uma lista, vamos anotar aí mentalmente tudo que gostaríamos de pedir para Deus. Vou dar aí alguns minutinhos, sei que está tendo um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de pedidos aí vocês começam aí, vão agendando aí vários pedidos que vocês têm para Deus. Conseguiram anotar algumas dezenas aí? Muitos, né? Então, agora a gente vai fazer uma coisa. Vamos anotar o que nós temos para agradecer a Deus. E aí, como que ficou o balanço dessa lista aí? Ficou igual aqueles desenhos onde que o correio dos pedidos tem infinitos funcionários e que não param um minuto. No correio dos agradecimentos, tá pegando telha de aranha e todo mundo sentado, sem muito o que fazer. Uma hora ou outra chega uma cartinha para Deus, mas o de pedido chega a todo segundo. Nossa lista está mais ou menos assim? Como que ficou nossa lista aí? Pra gente parar e pensar um pouquinho. E hoje, nós reconhecemos e agradecemos a Deus por alguma coisa? Quem hoje já acordou e teve o que agradecer? Ou acordou tão afoitado, tão atrasado, tão conturbado, que nem lembrou que acordou? Nem lembrou que a benção de acordar já é algo para agradecer. A oportunidade que infinitos
muitos hoje não tiveram ela. E você teve. Quem agradeceu o café da manhã que teve em casa, seja ele farto, seja o café preto, mas teve. O almoço, um lanche, a janta, a família. Quem agradeceu as bênçãos recebidas de Deus? Alguém conseguiu agradecer hoje? Ou teve alguém que passou o dia batido e aí na hora de vir para a palestra lembrou do tema, agradeceu. E às vezes, opa, o que eu agradeci hoje? Ou nem com o tema da palestra a gente não parou para pensar. Que às vezes a gente passou o dia batido e nem sequer agradeceu a Deus pelo dia. Por nada. Porque foi tão corrido, foi tão tumultuado, foi tantos afazeres, foi tantos contratempos, que eu esqueci de agradecer a Deus pelo dia. Mas, durante esse dia todo conturbado, eu pedi alguma coisa para ele. Pedimos. Mas a gente, às vezes, não acha o tempo para agradecer, mas para pedir toda hora. Né? Então, hoje, nós agradecemos as bênçãos, as graças, e agradecemos as desgraças, que é a falta da bênção ou a ausência da graça recebida de Deus, ao nosso ver. Quem de nós aqui tem a maturidade espiritual para agradecer uma desgraça? Quem já chegou nesse nível aí de elevação espiritual? Alguém aí consegue? Agradecer por algo que você fala assim, meu Deus, deu tudo errado. Você agradece a ele, você fala assim, olha, o que aconteceu? Por que você está fazendo isso? Por que o mundo está desabando na minha cabeça? O que você tem contra mim hoje? Qual é? Ou você agradece? O que geralmente a gente faz? A gente geralmente culpa, a gente geralmente duvida da bondade de Deus, a gente acha que às vezes ele está de marcação, porque está bem pesado, menos agradecer. Nós ainda, infelizmente, não temos essa maturidade, essa evolução para agradecer as desgraças ou algo que a gente enxerga como isso. Algo que saiu do nosso querer, do nosso, como que eu vou dizer assim, quando a gente quer que saia tudo perfeitinho do jeito que eu quero e que não saia do nosso gosto. E a gente acha que está errado. A gente agradece. Então, como que é possível a gente dar graça em tudo? Como que é possível a gente aprender a agradecer as desgraças da nossa vida? É possível? A pergunta é: por que devemos dar graça em tudo? Sem tudo, em todos os sentidos, em todas as situações. Agradecer na hora que a gente recebe uma bênção, na hora que os nossos caprichos são feitos, na hora que acontece tudo a nosso gosto, a gente agradece. Mas e a hora que sai o contrário? A gente dá graça também. E como que é possível a gente fazer isso? Aí tem aqui algumas diquinhas, algumas regras para a gente começar a entender o porquê devemos dar graça nessas situações também. Primeira coisa, reconhecendo que Deus é infinitamente bom e justo. Todos aqui concordam com isso? Ou algum de nós temos a dúvida sobre a integridade, sobre a bondade de Deus? Não, né? Então tá tudo certo? Deus é bom, infinitamente bom e justo, certo? Então, se ele é um pai bom e justo, por que ele coloca desgraças na nossa vida? Elas existem. Se Deus é infinitamente bom, por que existe o mal? O que é o mal?
Alguns falam que é a ausência do bem. Mas Deus é onipresente, ou seja, Ele está em tudo. E Ele não é bom? Então não é a ausência do bem, porque Ele está em tudo. É a ignorância do bem. Então o mal não é a ausência, é a ignorância. Porque nós ainda somos ignorantes. Nós ainda temos a nossa consciência muito infantilizada, muito limitada para enxergarmos o bem em todas as situações. Eu achei interessante uma comparação do que é o mal. Falam que o mal é uma projeção. Vou tentar fazer aqui para vocês, é uma coisa bem infantilzinha. Ó, isso é real ou é uma projeção? É uma ilusão? Essa mão aqui, ó, a da parede. É uma projeção. É real? Aquela mão? Não, ela é imaginária. O que é uma sombra? A ausência de luz. Por quê? Porque tem algo barrando que a luz chega até lá. Isso? Então, o mal, gente, nada mais é do que uma projeção, uma ilusão, algo imaginário. Que a hora que chega a luz, ela some. E o que é essa luz? O bem, o amor, o conhecimento. Então, o bem é real. O mal é uma projeção, algo imaginário, porque nossa imaginação infantil e caprichosa cria. É como a gente comparar assim, quando você pega uma criança que está, vamos, já que a gente já usou o celular, está no celular, toda concentrada, toda feliz, mexendo, porque toda criança gosta. E aí você tira ela do celular e coloca ela para fazer a tarefa de casa. Ela fica feliz, vai te adorando, te ama de paixão, ou ela sai com raiva, chorando e falando que não gosta de você. Porque geralmente criança faz esse tipo de chantagem, né? Não gosto de você. Não é assim que elas agem? Ou tem alguma que quando você tira ela do prazer temporário, ela sai feliz? Não. E assim somos nós. Essas crianças mimadas e birrentas que a hora que não sai do jeito que a gente quer, que é no celular, a hora que chega para nós algo que é para o nosso crescimento e aprendizado, assim como a gente levou o nosso filho para fazer um dever, que é para algo para o futuro, para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele se torne algo, a gente tira um prazer temporário para oferecer para ele um prazer momentâneo, para oferecer para ele um prazer temporário, porque ele vai se tornar uma criança melhor, mais inteligente, vai ter uma possibilidade de um futuro melhor, não é isso? Nós, pais todos imperfeitos, cheios de falhas, fazemos isso para o bem do nosso filho. Deus faria diferente? Às vezes Ele nos tira desse prazer temporário, que é o que a gente busca o tempo inteiro. A gente acha que a gente veio da Terra para uma colônia de férias e tem que viver sempre feliz, sempre tendo prazer, que é prazeres momentâneos. Às vezes Ele nos chama a atenção e fala, você precisa aprender alguma coisa. E, infelizmente, nós ainda estamos no nível de aprender pela dor. A gente tem a opção de aprender pelo amor, que raros aprendem, pela busca do conhecimento, a nossa sabedoria, que a gente também busca muito pouco. Mas a dor é o último chamado de Deus para que a gente cresça. Então, geralmente, quando essa dor chega, é Deus falando, sai do celular e vai fazer a tarefa de casa, porque é na tarefa de casa que daqui uns dias você vai crescer, você vai ser algo melhor. Mas a gente faz igual a criança, sai chorando, sai culpando a Deus, fala que não gosta dele, birrando e contestando. Mas Ele sabe que apesar da nossa dor, apesar da nossa birra, é o melhor para nós. Então por isso que Ele nos permite sofrer. Ele gosta de nos ver sofrer? Ele gosta de causar esse sofrimento? Não, Ele nos deu outras oportunidades, mas nós, infelizmente, ainda buscamos a alternativa sofrer para crescer, para evoluir. Então, por isso que Deus permite que a gente passe por isso. Não porque Ele quer nos fazer sofrer. Ele nos permite passar por isso para evoluirmos, para crescermos. Então, a partir do momento que a gente cria a maturidade de olhar toda a situação e reter o bem, a gente coloca na nossa cabeça
uma situação menos infantilizada. Poxa, eu vou estudar porque eu vou ser melhor. Agora eu estou me privando desse prazer momentâneo, mas isso vai me levar a algo melhor. Então você passa a olhar para aquela situação de uma forma diferente. Igual eu passei por uma situação esses dias. Meu filho precisou fazer a cirurgia. Beleza? Vai doer nele? Vai. Vai privar ele de algumas coisas momentâneas? Vai. Mas eu, como mãe, sei o que é melhor para ele. Permitir que ele fosse submetido a isso. Para quê? Para retirar dele algo que prejudica. E assim é Deus. Ele nos permite passar por essas cirurgias para retirar de nós miasmas do egoísmo, do orgulho, da tola vaidade, de processos que nós fizemos em outras encarnações, e nos permite passar por esses sofrimentos para que a gente resgate essas situações nessa vida. Então, até na dor, se a gente deixar de ter esse olhar infantil, a gente vai ver que tem o amor de Deus. E outra coisa para facilitar aí também a nossa aceitação e na nossa gratidão, é lembrar que existe a lei de ação e reação, a lei do retorno. Então não tem ninguém vítima, não tem ninguém coitadinho, não tem ninguém sendo injustiçado, passando pelo que não precisa ou que não buscou. Porque Deus criou leis que regem igualmente para todos. Ela é imutável. Não tem preferência para um ou para outro, ela vai mudar. Não é como a lei dos homens, gente. A lei de Deus rege para todos. Então, se você fez, seja hoje, seja amanhã, seja em 2, 3, 10 encarnações para frente, você vai pagar. Não tem como a gente fugir. Por mais que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos ajude, nos carregue no colo, atenue algumas faltas, tipo, abranda, não é que ele elimina, ele abranda, como nós pais muitas vezes abrandamos dos nossos filhos, para que a gente consiga carregar esse fardo. Mas por mais que isso aconteça, a gente vai pagar. Nós precisamos ser responsáveis a partir do momento que a gente olha para todo esse cenário. Está doendo? Tá? Mas quem foi o responsável por essa dor? Eu. A partir do momento que eu paro de culpar o outro e pego a responsabilidade para mim, não a culpa, a responsabilidade de que eu procurei por isso, então agora o que cabe a mim é olhar para essa situação e o que eu tenho que aprender com isso, para isso não voltar a se repetir. E não reclamar, me lamentar e culpar os outros. Então eu tenho que entender que existe essa lei. Então tudo que eu estou passando hoje, às vezes eu olho para aquela situação e falo assim, gente, mas eu não fiz isso para merecer. Principalmente a gente faz isso quando a gente olha para uma criança que está com um sofrimento tremendo. Ela acabou de nascer, mas o que ela fez? Aí vem a multiplicidade das existências para nos ajudar a entender ainda mais essa lei. Ela não fez agora. Ali é só um corpo infantil, mas o espírito é milenar, ele carrega uma bagagem imensa. E ele pediu para passar por aquilo ali. Ele está colhendo algo que ele plantou. A raiz do problema está em nós. E cresce conforme a gente rega. Se eu ficar reclamando, o que é clamar, gente? Pedir, implorar insistentemente a Deus. Reclamar, pedir novamente. Então, o que você está reclamando? Estou reclamando do meu emprego. Deus vai te colocar 2 vezes naquela mesma situação. Estou reclamando da minha família. Ele vai te colocar 2 vezes na mesma situação. Você está clamando por aquilo, você está pedindo aquilo insistentemente. A partir do momento que eu reconheço que eu pedi por aquilo ali, agradeço ao meu trabalho, agradeço, igual que falou assim, agradeça aquele companheiro que foi colocado na sua vida para testar a sua paciência. Ele foi colocado lá para que você e ele aprendam um com o outro. A partir do momento que você para de reclamar dele e agradece por ele estar ali,
A partir do momento que você para de reclamar e pensa, o que eu preciso fazer para não termos mais esse problema? O que eu preciso fazer para viver melhor em família? O que eu preciso fazer para isso não se repetir mais? Então você para de reclamar e entra no processo de aprendizado, sabedoria, e depois você entra no processo de gratidão. Eu reconheço que eu mereço e eu aprendi a lição. Então, ponto. Aquilo não vai repetir mais em você. Você já aprendeu, está grato por toda aquela situação. Então, a partir do momento que você aprende, aquela lição não volta mais. É igual na escola. Você está lá na segunda série, você não aprendeu o conteúdo? Bora voltar para a segunda de novo. Não aprendeu? Vamos de novo. Até você aprender. A partir do momento que você aprendeu, você passa para a terceira. Então você não volta mais para a segunda. O nosso progresso não é regressivo, a gente não desaprende. A gente só aprende, só cresce. Então, a partir do momento que eu agradeço as 10 graças que são colocadas na minha vida para que eu aprenda, eu reconheci para Deus que eu merecia aquela situação, que eu precisava daquela situação para o meu despertar, para o reconhecer que eu preciso mudar, que eu preciso aprender algo com aquela situação. E a partir do momento que eu aprendo, aquilo não precisa vir mais para a minha vida, porque eu já sei. Então vai vir outras provas, outras situações, e cada vez eu vou estar mais fortalecido, mais preparado. Então agradeça a Deus porque Ele está te preparando. Então cada dificuldade é difícil. Agradecer? É. Mas é porque nós ainda somos infantis, somos crianças mimadas ainda. Mas nós precisamos começar a mudar o nosso olhar diante das nossas situações e reter o bem de tudo. Gente, porque nenhum cenário é 100% ruim. Nenhum. Pode olhar que você vai tirar alguma coisa. Olha com um olhar real, um olhar bondoso para aquela situação que você vai conseguir reter algo de bom naquilo ali. Ah, mas eu estou passando por muita dificuldade, todo mundo me abandonou. Quem te abandonou é porque não merecia estar ali. Deus está vendo e ouvindo coisas que você não é capaz de ver e ouvir. Deus consegue ver o amanhã, você consegue ver o agora. Nem um minuto depois você não consegue. Você consegue ver o agora. Mas Deus consegue ver, a frente. E Ele sabe o que é melhor para você. Ele é como o pai que tirou o celular e ofereceu a lição, porque Ele quer o melhor. Então Ele está tirando de você prazeres momentâneos para te oferecer muito mais. Então olhe e tente enxergar o bem. Lembre que o mal é simplesmente uma fantasia, uma projeção da nossa mente infantil. E que o bem sempre vai permanecer, a partir do momento que a gente conseguir enxergar o bem na situação que a gente está vivenciando, que a gente conseguir enxergar aprendizado na dor. Aí as coisas começam a mudar. Deus está me dando mais uma oportunidade de evoluir. Que eu seja grata por Ele estar ao meu lado, me sustentando, me fortalecendo, para que eu passe por mais essa, assim como passei infinitas outras. Porque Ele esteve ao meu lado me sustentando e me fortalecendo todas as vezes que eu caí. Porque nós caímos a todo momento. Por mais que a gente esteja aí buscando a nossa evolução, tem tropeços, tem tombos, a gente falha, a gente erra, a gente recai. Mas Deus está conosco o tempo inteiro. Então nós temos duas opções aí diante da dor. Quer nos concentrar nela, e aí é onde que entra os infinitos depressivos, onde que foca só na dor, na depressão, na lamúria, não busca solução, que é só ir se afundando. Ou, como pouquíssimas pessoas buscam aquela paz interior, aquela evolução, e olham para o problema e perguntam: o que é para eu aprender dessa vez? Qual a lição? Mesmo doendo, como está doendo, eu quero aprender, porque eu não quero passar por isso de novo. Então nós temos sempre duas opções. E essas sempre duas opções dependem de muito esforço nosso.
deve também de muita dedicação nossa. Tanto para dar certo quanto para dar errado, sempre, gente, depende de muito disciplina, de muito esforço para o trem dar muito errado ou muito certo. É nossa escolha. É igual o Rossandro fala, que na vida, gente, não existe esse de repente. É muito esforço, muita disciplina para fazer dar certo ou para fazer dar errado. De repente, eu atingi o auge da minha carreira. Não, gente, foi gradual. De repente, meu casamento afundou. Não, gente, não foi de repente. Foi insistentemente ações erradas. Então, os dois extremos dependem de muita disciplina. Tanto para você progredir, quanto para você se afundar. Não existe o de repente. Então, que lado, qual vetor que a gente quer ir? Porque todos vão exigir de nós disciplina. Vai exigir de nós abnegação, resignação. Vai exigir de nós abrir mão dos prazeres temporários. Tudo. Quem quer passar no concurso não abre mão de sair com os amigos no final de semana, de ficar com a família, para estudar, porque almeja passar no concurso? Tudo exige isso, mas depende do nosso olhar. Quem está lá deixando de ficar com a família, deixando de amigos porque está vendo lá na frente, ele está sofrendo? Não. Por quê? Porque ele vê lá na frente, eu vou conseguir. Ele está vendo o prazer temporário, o prazer definitivo dele ser melhor do que esse temporário, esse instantâneo. Então é o foco, como a gente olha para toda a situação. E quantas vezes alguém aqui já ficou feliz a hora que estava reclamando da vida? Você consegue reclamar da vida e com um sorrisão, feliz, alegre? Tem alguém aí que consegue? Está reclamando da vida. Nossa, minha vida está muito difícil, estou passando por uns perrengues danados. Tem alguém fazendo isso feliz? Tem alguém que consegue fazer? Tem alguém que consegue estar aí lamuriando, reclamando da vida e feliz? Geralmente, quando você está reclamando da vida, você está o quê? Depressivo, triste, chorando, amargo, fechado para a vida. E a hora que você está agradecendo? Você está com o coração aqui cheio de luz. Que aconteceu algo que você está feliz, grato por ter acontecido. Então, o que a gente escolhe? Reclamar e viver triste? Ou reconhecer a bondade infinita de Deus e sempre agradecer? E ficar feliz. Por mais que a gente tenha um dia complicado, chegar à noite e agradecer pelo dia. Seu coração vai se encher de alegria. Eu tive mais um dia. Foi difícil? Foi. Mas eu superei mais um dia. Eu venci mais um dia. E esse mais um dia trouxe para mim experiências, trouxe para mim bagagem, trouxe para mim aprendizado. E se eu parar agora à noite e refletir sobre todo o aprendizado do dia, eu sei que amanhã as possibilidades de errar do mesmo jeito que eu errei hoje diminuem. As possibilidades de ter um dia fracassado como eu tive hoje vão ser limitadas. Por quê? Porque eu extraí conhecimento, eu aprendi alguma coisa. Então o dia foi de todo ruim? Não. Ele me trouxe aprendizado para que daqui 1, 2, 10 dias desse aprendizado eu não erre mais. Então ele não foi de todo ruim. Ele me trouxe conhecimento para que daqui 10 dias eu vença o dia e falo assim, poxa, hoje foi 100%, hoje foi 10%. E agradeça, fique feliz, e seu coração transborde de alegria porque você conseguiu passar por aquela dor, passar por aquela limitação que você estava enfrentando. Então, mesmo o dia mais chuvoso, mais complicado, você consegue extrair alguma coisa de boa dele. Basta você olhar verdadeiramente para aquela situação. Então vamos enumerar aqui, vamos fazer outra dinâmica, vamos enumerar quantos maus já aconteceram na nossa vida, quantas coisas ruins já aconteceram na nossa vida. Quantas coisas vêm aí na nossa cabeça, quantas coisas
remete à nossa mente ruins que aconteceu e que nos marcou. Muitas, né? A gente tem uma bagagem muito grande. E aí agora, vamos enumerar também quantas bênçãos eu recebi em toda a minha vida. Muitas também, né? E olha que de todas essas aí que a gente conseguiu colocar na agenda, mais ou menos 90% delas, você nem sabe o que aconteceu. Você nem sabe das coisas que Deus te livrou no dia. Porque Deus faz tudo camuflado. Deus não é igual nós, vaidosos, que quer esfregar na cara do outro. Viu o que eu fiz por você? Não, eu te livrei disso. Olha, eu te livrei daquela. Eu te tirei daquele acidente. Não, Ele faz tudo silenciosamente, porque Ele não precisa mostrar isso para nós. Você está respirando, é uma bênção. Está andando, outra bênção, que você nem está vendo. Às vezes aquele atraso que você ficou com raiva de ter chegado atrasado, foi Deus te livrando de algum acidente, foi Deus te livrando de alguma confusão. Às vezes aquele caminho errado que você pegou, geralmente quando você vai em um lugar que você não conhece, você pega uns caminhos errados, que dá tudo errado, que você atrasa. Pois é, talvez se tivesse passado pelo caminho certo, teria acontecido uma tragédia. Deus te livrou. Então, 90% das bênçãos é camuflada. A gente nem sabe que elas aconteceram. E as que a gente sabe que aconteceu, daria uma lista imensa. Se a gente for honesto, daria uma lista imensa, porque Deus nos abençoa todos os dias. E 90% a gente nem viu acontecendo. Pensa se a gente tivesse visto, pensa se Deus tivesse nos mostrado. É para mostrar, gente, que temos problemas? Temos. Mas bênçãos é infinitamente maiores. Mas nosso foco geralmente é pro chão, é pro problema, é pro buraco. Nunca é pro céu, nunca é para as bênçãos, nunca é para a gratidão. Então o problema é Deus? Não, gente, o problema é nós. É nosso olhar, é nossa limitação, é nossa ausência de conhecimento. Para que a gente tenha a capacidade de enxergar o bem. Por isso que a gente ainda enxerga o tamanho mal em tudo. Porque nós ainda temos a ignorância. Somos ignorantes ainda. Por isso que olhamos para o mundo e enxergamos tanta maldade. Quando na verdade está simplesmente acontecendo o concurso da vida. Simplesmente acontecendo as leis de Deus da forma mais natural. E com muito amor dele para conosco, nos permitindo aprender com cada dor, até que a gente chegue um dia que a gente consiga aprender pelo amor, e a gente não vai precisar passar por mais nada disso, porque a gente vai ter evoluído ao ponto de olhar para tudo e ver o bem, agir pelo amor, e não precisar passar pela dor para crescermos. Outra coisa aqui que... Então, vamos voltar aqui à pergunta, né? Então, agora, depois de que tudo que a gente viu, que o mal não existe, as leis, então, por que devemos dar graça em tudo? Agora a gente já consegue, né? Por mais que é teoria, que a gente ainda não consegue pôr em prática, mas a gente já consegue ter uma noção, né? Por que a gente tem que dar graça em tudo? Primeiro, é porque essa é a vontade de lei, darmos graças sempre e em todo lugar. Essa é a minha vontade para todos. Segundo, porque é uma lei, a lei da gratidão. A partir do momento que isso se tornar norma, lei na nossa vida, tudo flui melhor. A partir do momento que a gente troca reclamar, parar de clamar a Deus por tudo que está nos afligindo e passa a agradecer, a graça chega na nossa vida. Então, só a partir do momento que eu agradeço, que a graça chega na minha vida, no meu coração, e que eu consigo enxergá-la verdadeiramente. Só a partir do momento que eu encho meu coração de gratidão, eu vou conseguir enxergar as bênçãos, a graça que Deus coloca na minha vida todos os dias. Então aí, gente, é a virada de chave.
Difícil muito, mas que nós precisamos tentar. Passar a nos vigiar mais no agradecer. Hoje eu consegui agradecer só cedo. Não, mas amanhã eu vou tentar agradecer cedo e meio-dia. E vamos colocar isso, gente, como um hábito. Assim como a gente tem o hábito de acordar e tomar um café da manhã, acordar e nos exercitar, vamos colocar isso como um hábito na nossa vida, para que a nossa vida se encha de bênçãos. E um exemplo imenso desse aqui, de fé e de gratidão, é Jó. Alguém consegue olhar para a história de Jó, se colocar no lugar dele e diante de todas aquelas situações, se manter firme na fé e na gratidão a Deus? Algum de nós aqui consegue ser Jó hoje? Perder família, perder entes queridos, perder fortuna, perder saúde. Alguém ainda conseguiria perder isso tudo e falar: gratidão, Senhor. O Senhor me deu, o Senhor pode me tirar. E eu não posso aceitar de Ti só o bem, tudo que vem de Ti. Apesar de que não vem nada de mal, ele entendia que a raiz do problema estava nele, que ele tinha buscado por aquilo tudo. E que ele precisava passar por aquilo tudo para que ele aprendesse. Para que ele purificasse o seu espírito. Para que ele valorizasse, às vezes, a bênção, ainda mais do que ele valorizava. Então, um exemplo aí de fé e gratidão é Jó. Eu sei que às vezes a gente está longe de ser, mas como Cristo, que é nosso modelo e guia, a gente busca a um dia ser igual a Ele, porque Ele também foi igual a nós um dia. Então, por que não um dia sermos igual a Jó também? Por que não começarmos a agradecer? A partir do momento que a gente agradece o pouco, a gente será merecedor do muito. Então, vamos agradecer o pouco que tem, vamos ser merecedores da graça na nossa vida. Vamos parar de reclamar. É fácil? Não. Tudo precisa de persistência, de disciplina. E a gratidão não é diferente. Então vamos colocar isso como um hábito, vamos colocar isso como uma disciplina na nossa vida. E vamos aí passar de série, vamos tentar evoluir a cada dia. Porque Deus não está colocando a dor, não está colocando as desgraças na nossa vida. Nós que procuramos. E Ele permite, apesar dele sentir a nossa dor, apesar de doer nele, porque quando a gente vê um filho sofrendo, dói na gente, com certeza dói em Deus também. Mas Ele permite que a gente passe, porque Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua. Então, infelizmente, como a gente ainda cresce pela dor, Ele permite. Então, mais uma vez, até a dor é uma prova de amor de Deus para conosco. Então, que a gente repense muito na hora da dor, a gente duvidar do amor de Deus para conosco. Porque até isso é uma prova de amor dele para nós. Porque Ele está nos permitindo, porque Ele quer que a gente melhore. Que a gente algum dia seja como o nosso modelo guia, como Cristo. E que não precise, porque Cristo não precisava passar por tudo que Ele passou. Mesmo assim Ele veio, passou e nos mostrou que era possível a gente passar por toda a dor com resignação, com gratidão, sem duvidar da palavra e do projeto de Deus para a nossa vida. Ele veio para nos mostrar que é possível, porque Ele veio como um homem para mostrar justamente isso. Que nós também somos capazes de sermos gratos e de confiar nos projetos de Deus para nós. E melhorarmos. Um dia sermos igual a Ele. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Se tiver alguma dúvida, quiser complementar, eu estou aqui à disposição. Ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar em prática a nossa palestra. Vamos agradecer a Deus este momento, essa oportunidade, agradecer o dia, agradecer todo esse ensinamento que veio até aqui, através dos mentores, que fomos, neste momento, instrumentos de Deus
fomos usados para que esse aprendizado chegasse a cada um de nós e que possamos absorvê-lo da melhor forma possível, colocar em prática esse ensinamento de hoje, sermos gratos a tudo e a todas as situações que Deus coloca em nossa vida, que possamos reclamar menos e agradecer mais, que a nossa semana seja de muita bênção, de muita paz, de muita luz. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Que assim seja. Passar para o segundo momento, tá? Então, gente, dia de terça-feira tem o tratamento fluídico, quem quiser passar, começa às 7h30. Na quarta-feira tem o momento da corrente magnética. Então, se alguém tiver indicação de passar pelo momento de desobsessão, pode estar passando também na quarta-feira. Ou quem quiser vir, mesmo sem indicação, da terça-feira, sejam bem-vindos. O curso está tempo? Está de férias? Não, vai retornar quando? Volta agora em agosto. Então, em agosto está aberto os novos cursos. Quem tiver interesse em participar, é só procurar os professores.